semanal. Hoje é um assunto que eu não sei se vai demorar muito, acho que não. Mas todas as vezes que eu falo isso, acaba se estendendo um pouco mais do que aquilo que eu esperava. Mas vamos lá, falar sobre ressignificação das nossas sombras. Boa noite, Cíntia. Essa live eu tô fazendo porque muita gente me faz essa pergunta quase que diariamente na minha página do Instagram, né? Porque eu falo muito sobre a gente ressignificar as nossas sombras, sobre a gente entender e buscar a verdadeira cura. Primeiro vamos lá nos primórdios. O que é sombra? Sombra é tudo aquilo que existe dentro de mim, dentro de todos nós, que a gente renega normalmente, tá? Que a gente, por classificar aquilo como ruim, a gente renega. E essas sombras, elas são crias de todas as vidas, mas elas imprimem na nossa psique do 0 até os 10 anos de idade. Ah, como que isso funciona? Desde o processo intrauterino, a gente acaba recebendo, né, da nossa mãe, algumas sensações que trazem algo de positivo ou algo de negativo. O que isso quer dizer? Quando é negativo, por exemplo, isso aconteceu real com a minha mãe. A minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela ficou presa na catraca de um ônibus. E ali eu acabei desenvolvendo um trauma intrauterino, que foi trabalhado em terapia. E esse trauma, onde tudo aquilo que me segurava, tudo aquilo que me prendia, fosse como fosse, tá? Podia ser físico, energético, eu me sentisse acuada, eu paralisava. Eu paralisava mesmo. Então, assim, parecia que quando eu ficava desse jeito, eu esperava tudo passar, e aí quando eu voltava ao meu normal. Quando eu descobri isso, e assim, era muito engraçado, porque isso acabava representando muitas coisas na minha vida, né? O trauma intrauterino, por exemplo, todos os traumas intrauterinos, aquele bebê ele tá lutando pela própria vida. Então ele tá lutando por algo que é maior do que ele. Quando isso acontece, a Hillary falando que a mãe dela queria um menino. Acontece, gata. Quando isso acontece, principalmente no processo intrauterino, é formado na minha psique uma ordem de que tudo aquilo que atente contra a minha vida, eu preciso lutar, né, para recuperar a minha vida. Então ali era engraçado porque os sintomas que eu tinha no meu corpo físico eram de falta de ar. Porque imagina, um bebê comprimido lá na barriga da mãe, a mãe entalada na roleta do ônibus, provavelmente eu não conseguia respirar naquele momento, né? E aí todas as dores quando me vinham, quando era algo que eu via que ia atentar contra a minha vida, hipoteticamente, me dava crise de falta de ar. Ah, você tem algum problema no pulmão? Não, não tenho. Nunca desenvolvi. Graças a Deus, nunca desenvolvi. Mas eu sempre tive a falta de ar muito presente nos momentos importantes da minha vida. E importantes no sentido de negativo até. Então era muito comum me dar crise de falta de ar mesmo sem eu ter asma. Aí por que eu tô falando tudo isso? Tô trazendo um exemplo meu pra gente falar sobre as sombras. Vocês concordam que quando eu tive esse trauma, quando eu passei por essa experiência nessa vida, aquela sensação eu negativei tanto que eu joguei em um lado obscuro, né, dentro de mim? Quando eu joguei dentro de mim nesse lado obscuro, isso automaticamente se tornou uma sombra minha. Então a minha sombra talvez me sentir incapaz de lidar com problemas que atentem contra a minha vida. E aí vinham essas crises de falta de ar. Quando eu falo de sombras, eu tô falando sobre tudo aquilo que a gente ignora. Que o nosso cérebro inteligentemente manda lá pro nosso inconsciente. Por que pro inconsciente? Porque quando algo que aconteceu na minha vida, que eu negativei, vai pro inconsciente, eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a ficar lembrando daquilo o tempo inteiro, experienciando aquela dor repetidas vezes o tempo inteiro. E aí, inteligentemente, o meu cérebro joga isso para um campo obscuro da minha psique. Porém, uma coisa que a gente esquece o tempo inteiro
é que tudo isso que tá no meu inconsciente de forma obscura trabalha comigo o tempo inteiro. Então, isso não deixa de fazer parte de mim. Só que fica num campo esquecido. Mas não é porque está num campo esquecido da minha psique que aquilo não faz parte da minha vida, faz parte da minha história e não movimenta todas as minhas decisões. Ó, a pessoa que acabou de sair do banho e tá toda molhada aqui ainda. Eu tava atrasada e vim correndo, então não se importem com isso, tá? Isso é pressa. Então, o que acontece? Foi lá, as minhas experiências criaram as minhas sombras, certo? Eu tô falando só dessa vida, mas entenda que todas as vidas que a gente já passou acumulam essas sombras. Quando eu não trato, elas são acumulativas. Assim como as coisas boas que eu faço, que eu aprendo, as coisas negativas também são acumulativas. E aí isso vai lá para minha sombra. Agora vem o tema da live de hoje, que é como ressignificar as nossas sombras. É óbvio que não existe um caminho automático de ressignificação de sombras, mas existe um caminho macro, que é o que eu vou falar para vocês. Primeira coisa é a gente estar aberta para encarar essa sombra, ou seja, para encarar os nossos medos. Enquanto a gente não olha para isso, fica infinitamente difícil da gente conseguir ressignificar. Porque eu não consigo ressignificar algo que eu não vejo, ou pura e simplesmente que eu não reconheço em mim. Então, todas as vezes que eu falo aqui que é necessário a gente olhar para as nossas sombras e que vai dar medo, mas a gente precisa ir com medo mesmo, é a frase que eu sempre falo aqui, eu falo no instituto, eu falo nas redes sociais, eu sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Por quê? O medo é um mecanismo de alerta pra gente, dizendo, opa, tem um terreno aí que não é tão seguro. Porém, se eu sei aonde eu estou indo, que é diretamente nas minhas sombras, ou seja, nas minhas dores, no meu processo de inconsciência, e isso a gente faz através da meditação, isso a gente faz através da autopercepção. Por isso que muitas pessoas, quando faziam terapia comigo, eu sempre falei, escreve um diário. Porque você começa a perceber os seus padrões de repetição, tanto positivos quanto negativos. Os positivos, ótimo, a gente reconhece a nossa força. Os negativos, a gente começa a reconhecer as nossas fraquezas. E esse é um material riquíssimo para a gente trabalhar em prol da nossa evolução. Seja humana, seja espiritual, seja energética, em todos os sentidos. Então, o ressignificar as nossas sombras, ressignificar as nossas dores, os nossos medos, nada mais é do que o simples fato, simples, mas que não é tão simples assim, obviamente, da gente olhar para aquilo e dar um novo significado, ou seja, ressignificar. Então, como foi que eu fiz lá na minha primeira infância? A minha terapeuta trabalhou comigo desta forma. E eu trabalhei com outras pessoas também com terapia de formas muito parecidas. Eu fui até lá na minha infância, então através de um processo de meditação, de imersão, eu voltei lá dentro do útero da minha mãe e falei comigo criança, de que aquela situação não se repetiria mais aqui fora, que eu era ela, mais crescida, mais vivida, com mais experiência, e que eu cuidaria dela a partir daquele momento, mostrando para ela que todo aquele processo de dor não se repetiria mais. E a gente poderia entender aquilo como um acidente. Quando eu voltei lá na minha criança e eu falei para ela, não precisa se preocupar, a morte não é um perigo agora, respira. Aquilo fez todo sentido, porque aquilo veio trabalhando e ressignificando tudo que eu passei e tudo que eu senti a partir daquele momento. Então, quando a gente vai na fonte de uma dor, quando a gente descobre a fonte de uma dor, a fonte que é um momento onde foi um impacto que gerou aquela dor maior e dela se desdobraram e se desdobram várias outras dores, quando eu consigo descobrir qual é a fonte dessa dor, eu trago a cura lá daquele momento até os dias de hoje. Porque eu vou na fonte onde gerou esse medo, né? Essa paranoia ou essa sombra mesmo. Fui lá na fonte, ressignifiquei o porquê que gerou aquele medo
E aí isso veio trabalhando de forma praticamente automática na minha vida desde então. Ah, Dani, você não tem mais crises de falta de ar? Nem parecidas com o que eu tinha antes desse tratamento. Ah, Dani, onde é que eu faço esse tratamento? No dia a dia. É claro que a partir de um contato com uma terapeuta qualificada, isso fica muito mais fácil, porque a gente só consegue curar aquilo que a gente está pronta para curar. Entende? A Tainá tá falando, já tive um sonho consagração à ayahuasca e voltando a ser um feto. Não entendi. Você voltou para a barriga da sua mãe. Você voltou para o momento da sua gestação. Muitas vezes o que a gente vê nas nossas mirações, nos nossos processos de ayahuasca, não é pra gente entender, é pra gente ressignificar. Que é exatamente o tema dessa live. É a gente dar novos significados para aquilo que gerou dor. Então vou dar mais um exemplo. Por exemplo, uma criança que tem um trauma de abandono na infância. E às vezes esse trauma ele foi gerado não necessariamente por alguém que ela amava, mas por um brinquedo que ela perdeu. Eu sempre dou isso como exemplo por aqui. Então, por exemplo, uma criança foi mudar de casa, tinha por volta dos seus 4 anos de idade, e ela perdeu o melhor amiguinho dela, que era um ursinho de pelúcia. Eu falei tanto de urso de pelúcia nessa página do Instagram essa semana que é importante até voltar nesse assunto. E aí, quando essa criança foi mudar de casa, essa família foi mudar de casa, essa criança perdeu esse urso. E aí, por algum motivo, ela criou um trauma de abandono, porque ela sentiu uma dor de abandono tão gigantesca, que formou nela uma sombra, uma memória negativada, né? Na realidade, todo mundo sabe agora como adulto que ursinhos não abandonam ninguém. Mas a criança, principalmente até os 10 anos de idade, a criança ela não tem essa noção. Ela traz isso como a pura verdade dela. E a partir deste momento que ela cria esse bloco de verdade, aquilo vira uma verdade real dentro dela. Por isso que eu falo tanto também de criar os seus blocos de verdade, que eles sejam positivos para que esses blocos te levem para frente, né? Sejam reais e te levem para frente, te façam alguém melhor e alguém maior. Então, a partir do momento que ela significou aquilo dentro dela de que ela foi abandonada, aí ela vira uma adulta, tá? Isso foi lá pro processo de inconsciência dela. Aí ela cresce na vida, cresce como pessoa, os anos passam. De repente, ela começa a se relacionar com outras pessoas. Homens, mulheres, não interessa. Ela começa a se relacionar. Quando ela começa a entrar em relações principalmente amorosas, vem o gatilho. E muita gente me pergunta, Dani, o que é o gatilho? O gatilho acontece algo com essa pessoa que ela está se relacionando, essa pessoa fala, olha, eu vou precisar fazer uma viagem e eu não sei qual que é o tempo de duração dessa viagem. Às vezes é uma viagem a trabalho, tem um projeto fora. O que acontece? A memória daquela criança é assim, uma mudança gerou o abandono. Então ela começa a trazer esse medo de ser abandonada de forma inconsciente, mesmo ela de forma consciente não sabendo por que ela tem esse medo de abandono. E começa a trazer alguns sinais físicos, que provavelmente foi o que ela teve lá na primeira infância, quando aconteceu esse episódio com o ursinho. Então ela pode ter uma crise de choro, ela pode ficar birrenta, ela pode ficar muito mal criada, sabe? Daquele tipo de pessoa que começa a xingar, que começa a brigar e de repente você não sabe nem o porquê. E aí ela começa a emitir esse comportamento infantilizado. E aí é quando a gente fala, a criança está ferida. A criança tem ali um trauma, e trauma não necessariamente precisa ser algo catastrófico, tá, gente? Tudo aquilo que gerou uma versão negativada de um episódio pode ser um trauma. E aí, naquele momento, ela começa a sentir falta de ar, ou ela começa a ficar muito irritada, ela começa a ficar muito brava. Na mente consciente dela, ela sabe que aquele parceiro ou parceira dela simplesmente está indo para viajar a trabalho e vai voltar. E ela começa a se culpar. Mas por que eu tô sentindo isso? Mas por quê? Se a pessoa nunca deu chance de eu desconfiar, ela jamais me abandonaria. Mas é tão inconsciente essa dor que ela não consegue raciocinar direito
Porque ela é tomada pelas emoções, ou seja, as emoções começam a comandar a vida dela naquele momento, naquele episódio, e em relação àquele assunto, que ela começa a demonstrar comportamentos de falta de controle, tá? Ah, não é que a pessoa parece que tá louca, mas ela perde o controle, realmente, sobre as emoções. Quando você conversa com a pessoa, ela fala pra você. Ela fala, olha, eu sei que isso é errado, mas eu não consigo controlar esses meus sentimentos. Qual é o papel do terapeuta e da terapeuta nesse momento? Então, por isso que é tão importante fazer terapia, gente. É importante, não é simplesmente você ir lá e conversar. É na conversa que o seu terapeuta, a sua terapeuta, vão começar a perceber esses gatilhos emocionais, vai começar a perceber padrões de comportamento que não condizem com aquilo que é real ou aquilo que é consciente para você. Nesse momento, a terapeuta já começa a fazer umas perguntas que pra pessoa às vezes não tem nada a ver. Ah, como é que foi sua infância? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu tô aqui irritada porque eu tô com um problema na mão. E a terapeuta ou o terapeuta tá perguntando sobre a minha infância. Pronto, já vai vir com aquela técnica de que tudo começa na infância. Sim, tudo começa na infância. E a infância é a impressão de tudo aquilo que a gente traz pra ressignificar de outras vidas. Então, por exemplo, numa vida passada eu sofri um dano de abandono, tá? Eu sofri, passei por um episódio de abandono. Então eu já trago essa dor do abandono na minha alma. É uma dor da alma. Essa criança, ela precisa trazer para o tempo presente. Então até os 10 anos de idade, ela vai imprimir essa dor, seja por qualquer ocasião que acontecer, inclusive pela perda de um urso, entende? A mãe e o pai podem ir lá comprar um urso exatamente igual, mas ela tinha um laço afetivo com aquele urso, tamanho, que foi gerado, inclusive, de forma proposital, pela consciência dela, pela espiritualidade. Você pode acreditar no que quiser, mas é formado de forma proposital para que ela imprima essa dor, para que ela tenha a chance de curar essa dor nessa vida. A Fabi tá falando, nossa, achei um trauma, não sei como impactou, mas achei. Ainda como impactou, mas achei. Daqui a pouco você acha, fica tranquila. Logo, logo você acha. Então pensa nessa adulta com esse comportamento que ela não sabe de onde vem. E aí começam-se, né, os julgamentos de quem tá perto. Ah, é bipolar, ah, tá na TPM, ah, acontece isso, acontece aquilo outro. E todo mundo fica julgando sem nem saber. Mas a pessoa tá ali com uma sombra completamente aberta e dominando a vida dela naquele momento. Então, qual que é o papel dessa pessoa? E fica mais fácil, entre aspas, se ela tiver acompanhamento terapêutico. É ela voltar lá naquela infância e ressignificar aquele primeiro momento. Aquele primeiro momento. Ah, Dani, mas eu não lembro de nenhum momento que tenha sido na infância. Eu lembro na adolescência, eu lembro na vida adulta. Isso não quer dizer que ali tenha sido a fonte, porque a fonte, a conscienciologia, falei da conscienciologia, não é, isso aqui foi ato falho. Mas daqui a pouquinho eu falo da visão da conscienciologia. A antroposofia fala bastante sobre esse primeiro momento, que é os significados que a gente adquire na primeira infância, que é do 0 aos 10 anos de idade, que foi como eu comecei essa live, tá? Então depois deem uma estudada, se for de interesse de vocês, é uma área muito bacana para estudar desenvolvimento humano. Então, essa primeira infância, ela vai formar quase que 90% da nossa psique. O resto são memórias de curto prazo, que daí a gente vai começando a completar esse HD. Mas esses traumas, principalmente esses traumas que vêm como fonte de sombra de outras vidas que necessitam ressignificado, geralmente eles estão do 0 aos 10 anos de idade. A não ser, salvo exceções, que tenha acontecido na adolescência, na vida adulta, porque a gente passa por traumas também em qualquer momento da vida. Mas esses momentos da primeira infância é onde a gente está simplesmente aberto para o universo para receber e dar o significado de acordo com o nosso sentimento naquele momento. Uma criança, ela não sabe que um ursinho não tem o poder de sair andando e abandonar ela. Ela simplesmente retrata aquilo que ela sentiu. Então, como que a gente faz para ressignificar tudo isso? Sempre voltando na fonte. E isso não se dá por completo se eu não estiver aberta para fazer, se eu não estiver
munida, né, da minha força de querer ir lá e simplesmente ir numa ferida onde eu já pensava estar cicatrizada. É claro que aqui eu dei um exemplo da gente perder um ursinho na primeira infância, mas geralmente tem traumas que são muito difíceis, como abuso na primeira infância, abuso de todas as formas, que pode ser sexual, mental, energético, aquela criança que ela é ignorada pelos pais. Então, cada caso é um caso, entende? Mas para quem tá sentindo a dor, é um momento muito doloroso. É um momento onde eu vou ter que ir lá, no momento da minha ferida, no momento onde essa ferida foi aberta, é simplesmente olhar para essa dor. E quão difícil é a gente olhar para as nossas dores, entendem? Então por isso que eu falo que para viver a gente precisa de coragem. E principalmente para evoluir, porque a gente precisa ter coragem para ir lá na fonte da nossa dor e ressignificar aquela dor. Como que você ressignificaria essa dor nesse momento? Primeiro indo com a mente adulta, já mostrando para a criança. Olha, eu sei que eu sou o melhor amigo, e ali eu já traria um significado abrangendo perdas como a morte, por exemplo. Ali eu já faria um trabalho que arrendaria muitos mais significados da vida adulta que a gente não aprende a lidar. A gente não aprende aqui no mundo ocidental, não no mundo ocidental, mas no Brasil principalmente. A gente não aprende a como lidar com a morte. E eu tô falando aqui porque, por exemplo, se a gente vai no México, a morte ela é saudada. Ela é comemorada, mas não no sentido de que bom que foi. Ela é comemorada no sentido de passou por esta fase, né? Porque a morte, na visão energética e espiritual, ela nada mais é do que uma transformação. E é assim que ela tem que ser vista. É um momento de passagem, onde eu passei por aqui, tive os meus crescimentos, ganhei os meus novos significados, tive a oportunidade de crescer, de evoluir como ser. E aí eu preciso deixar esse corpo para que venha uma nova fase, que pode ser num novo corpo, pode ser numa nova dimensão, pode ser aonde puder ser. Mas quando eu aprendo a ressignificar, muda completamente a minha vida. Porque tudo aquilo onde eu trago verdades absolutas sobre uma situação, sobre uma dor mesmo. Eu tenho o poder de ir lá nessa dor e dar um novo ressignificado. E na visão espiritual, todas as vezes que eu ressignifico uma dor, eu ilumino uma sombra. Então a gente chega mais perto de Deus a cada sombrinha que a gente consegue iluminar. Porque o nosso processo de ascensão é ascender através da carne mesmo, né? E eu falo tanto isso aqui nas lives, sobre os exemplos dos grandes avatares, o Mestre Jesus, que fez a sua passagem de ascensão na carne. Então esse é o nosso processo. É primeiro pegar toda a bagagem que a gente vem trazendo como alma, nessas vivências que a gente tem aqui, nessas encarnações, e começar a colocar tudo isso em pratos limpos e ressignificar essas dores, que muitas vezes está num processo de inconsciência tão profundo que eu nem sei de onde vem. Ou simplesmente dessas que eu sei de onde vem, que vem dessa vida mesmo. Tem casos da vida adulta mesmo, onde a gente precisa ressignificar, onde a gente precisa dar um novo olhar para aquela situação. Eu tô falando de algo mais profundo porque é algo que atinge a nossa inconsciência, para a gente ter uma ideia do quão profundo tudo isso pode ser. Mas, por exemplo, pode ter acontecido um acidente comigo na semana passada e eu simplesmente ainda tá experienciando repetidas vezes aquele mesmo acidente. Então, para que isso não aconteça, para que eu não fique ferida e com essa ferida aberta e mandando energia negativa para mim e para o mundo o tempo inteiro, eu preciso ter o poder, ou seja, tomar posse do meu poder de ir lá naquele momento e ressignificar. Às vezes é um acidente que me machucou, onde eu perdi um bem, aconteceu alguma coisa. Mas eu preciso ir lá e ressignificar dizendo, olha, a vida prevaleceu, eu tô aqui para poder sentir tudo isso. E se a vida prevaleceu é porque algo tem a me ensinar. E mesmo se essa vida carnal não tiver prevalecido, a minha vida espiritual prevaleceu. Eu passei por aquela fase, eu passei por isso. E tudo é passageiro.
Tudo é passageiro. Eu sei que esse papo tá muito profundo hoje. Não era nem o meu intuito ir tão profundamente, mas eu tô falando aqui o que eu tô sentindo. Então, o fato da gente aprender e como ressignificar. Primeiro passo, encarar a dor. Eu só consigo limpar uma casa quando eu vejo a sujeira. Dentro de nós é a mesma coisa, que há dentro, há fora, que há em cima e embaixo. Isso é palavra dita. Então, a partir do momento que eu me percebo, que eu consigo perceber, opa, tem uma dor aqui, é obrigação minha ir lá e ressignificar. Seja sozinha, seja através de um processo terapêutico, seja como for, é obrigação minha, porque sou eu que carrego essa dor. Sou eu que carrego e manifesto essa dor de uma forma inconsciente, porque eu posso manifestar essa dor, muitas vezes, sendo julgadora com a vida dos outros, sendo mal criada, sendo mal educada, levando muitas vezes um fel, que é o que está saindo dessa minha ferida. Então, quando eu percebo e quando eu trago para o meu processo de consciência, opa, tem algo aqui que está na minha inconsciência e que eu manifesto o tempo inteiro, repetidas vezes, que eu ainda não sei qual é a fonte. Então, eu preciso aprender a buscar qual é essa fonte e aprender a ressignificar. Ressignificar, dar um novo significado. Mas para eu chegar lá, eu preciso estar consciente e eu preciso estar com a minha coragem, porque eu sei que lá é a fonte da minha dor. E muitas vezes é ir lá fazer um carinho que já acabou. Mas o pânico de ir até lá é tão grande que às vezes a gente se deixa tomar conta desse medo e às vezes o processo em si é simples, né? Mas a gente fantasia muito, o nosso ego fantasia muito, porque o nosso ego vai querer poupar a nossa energia. Então, qual que é o primeiro passo? Todas as vezes que eu pensar, vou ressignificar uma sombra, meu ego já falou, pra quê? Não vai mexer em vespeiro, não vai mexer nisso, não vai mexer naquilo. Não é necessário. E às vezes o processo em si, ele é tão simples e tão fácil e tão rápido, que eu sofri anos num processo que dura 5 minutos. Mas anos tomando, dando poder pro meu medo, para que ele fosse maior do que eu, para que eu perdesse a minha coragem, para que o meu medo fosse maior do que a minha coragem, né? E eu sempre digo que quem tem coragem não é que não tem medo. Quem tem coragem simplesmente não deixa o medo ser maior do que a própria coragem. Então, é isso. Ressignificar as nossas sombras nada mais é do que, em primeiro lugar, enfrentá-las. Segundo lugar, ir lá e dar um novo significado. Mas é claro que é muito simples de falar, mas na ação demanda coragem, demanda tempo, demanda dedicação, porque muitas vezes achar essa fonte é um pouco mais difícil. Por isso que eu falo que busquem terapeutas capacitados mesmo, que saibam o que estão fazendo, com a energia de vocês, né? Ah, mas eu não entendi, mas eu não achei ninguém assim, eu quero fazer isso através das medicinas da floresta. Faça! A ayahuasca é um portal magnânimo para a gente conseguir reconhecer quem nós somos, inclusive as nossas sombras. Só que às vezes eu acesso essas sombras despreparada. E aí, quando eu tô despreparada, eu fico experienciando essa sombra o tempo inteiro. Então, falar sobre isso, trocar ideias, consagrar as medicinas e mesmo assim fazer terapia é extremamente importante para que a gente saiba o que fazer com as ferramentas que a gente tem. Porque eu vejo muita gente consagrando medicina. Ah, medicina é só terapêutica. Não é, gente, não é. É uma abertura de um portal espiritual. E quem acha que é só terapêutico vai perder um potencial gigantesco da medicina e pode se jogar muitas vezes num precipício que não sabe onde é que vai dar o fundo. Para quem olha achando que é só espiritual, também tá errado. Porque não é só espiritual, porque isso mexe com a nossa vida física. Então ela tem também um efeito altíssimo terapêutico. Porém, se a gente faz tudo isso sem o acompanhamento de alguém que está capacitado para fazer, é aonde pode dar o ruim, tá, gente? Então, assim, vão sempre em lugares credenciados, em lugares que vocês confiam, em lugares com pessoas que sabem o que estão fazendo e para poder te ajudar a acompanhar tudo isso de perto, né? Porque a medicina, a gente vai lá, a gente consagra, depois beija o outro, tchau, e a gente precisa lidar com aquilo que a gente viu. Só que tem gente que não consegue sozinha, a minoria
consegue sozinha. Tem processos meus particulares que não raras vezes eu ligo para as minhas amigas que são terapeutas e falo, opa, vamos fazer uma consulta. Tô precisando ressignificar um negócio, eu não tô conseguindo sozinha. É mais fácil para mim porque eu estudo isso? Não vou dizer que não é. Não vou fazer a falsa modéstia aqui dizendo, imagina, é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Mas eu ainda tenho as minhas percepções por estudar esse campo. Então isso me ajuda bastante. Então aprenda a ter as ferramentas e a usar essas ferramentas. E se não conseguir sozinho, pede ajuda. Pede ajuda. A terapia é altamente complementar às medicinas da floresta. As medicinas são altamente complementares à terapia. E tudo isso casado dá um combo perfeito, assim como a Souto acabou de mandar ali. Então a gente precisa entender o que nós necessitamos na vida. O que eu vim fazer nesse mundo? Primeiro, me melhorar. E melhorar como pessoa está implícito ressignificar as minhas sombras, sim. Todo mundo vai passar por isso. Ah, Dani, mas até quem ainda não despertou para a espiritualidade, quem não despertou para a espiritualidade vivencia isso na carne o tempo inteiro, mas sem ter consciência do que é aquilo que está movimentando. Aí o que faz a grande maioria das pessoas? E isso não é uma crítica, só estou dizendo, já fui dessas, tá? Ah, surgiu uma dor aqui, ai meu Deus do céu, por exemplo, é o caso do namorado que vai viajar a trabalho. Ai, o que tá acontecendo, não sei o que, vamos beber. Ah, vamos ligar para uma amiga porque isso é terapêutico. Não é. Ontem tem uma amiga minha que é a que corta meu cabelo, que é a Cláudia, ela postou dizendo, gente, cabeleireiro não é terapeuta. E isso foi importantíssimo ela falar. Ela é cabeleireira, mas ela sabe que tem um efeito terapêutico porque alivia, a gente se sente mais bonita, a gente trabalha, nossa autoestima, é lindo. Só que não ressignifica suas sombras. Ele não vai te tratar na sua dor. Ele vai amenizar os efeitos dessa dor. Entende? E eu sou super a favor, amenizem os efeitos das dores, porque ninguém é obrigado a sentir dor o tempo inteiro. Mas tenha consciência sobre o que é que você vai usar para tampar esse buraco. Tem gente que eu conheço, e é muito engraçado, que eu conheço assim muito intimamente, e eu não tô falando que é da minha família, mas assim, que pra ressignificar as sombras que vê na ayahuasca, toma mais ayahuasca. Pra ressignificar as sombras que viu na terapia, sai pra beber. Pra ressignificar as sombras que viu na terapia, xinga a mãe. Porque, tudo é culpa da mãe, tudo é responsabilidade da mãe. Não, não é. Esse caso aí que eu dei, falando sobre a criança que perdeu o ursinho, não é culpa da mãe. Perdeu. Acidentes acontecem, né? O tempo inteiro. Então, quando a gente fala de qual é o segredo para ressignificar as sombras, o segredo primeiro é coragem, é olhar para elas e entender que às vezes a gente precisa de ajuda. Qual ajuda? Espiritual? Você que vai perceber. É uma ajuda psicológica? Você que vai perceber. É uma ajuda energética? É você que vai perceber. Talvez o combo completo é o que vai te ajudar a perceber primeiramente qual é essa fonte primária dessa dor e a te ajudar a ir lá para que você não precise muitas vezes ir sozinha. Ou sozinho, né? Entendem? Então é isso, meus amores. Querem mandar perguntas? Alguém quer falar sobre alguma coisa? Hoje é um assunto rápido, mas muito profundo, né? Ressignificar as nossas sombras. Eu vim mais para responder essa pergunta mesmo. Eu falei, não, eu preciso fazer uma live, explicar um pouco mais, porque muitas vezes num vídeo não cabe, né? É algo muito profundo pra gente falar. Mas eu achei que fazer a live foi legal. Espero que vocês tenham gostado da gente falar desse assunto, porque é um assunto de extrema importância e que faz total diferença, né, pra gente. Ah, Gabi, alerta de gatilhozinhos. Vários, amor. Sempre temos gatilhos. Então é isso. Acho que eu já posso finalizar por aqui. Alguém entendeu? Alguém não entendeu? Se quiser mandar pergunta, mande agora ou se cale para sempre. Acho que é isso. Ninguém mandou pergunta. Tá todo mundo lindo. Então é isso, meu povo. Eu vou subir essa live lá no feed, tá? Vou mandar também pro YouTube. E qualquer coisa, vão me mandando pergunta, a gente conversa. Gratidão pela presença de vocês. Foi uma live rápida, mas que eu tenho certeza que disparou gatilhos aí. Que nem a Gabi falou. Um beijo, gratidão pra vocês. Tchau, até a próxima.